Olá! Hoje a gente vai explorar um super ecossistema que muitas vezes passa despercebido, sabe? Um lugar incrível que fica ali na fronteira entre a terra e o mar e que pode ser uma peça-chave para o futuro do nosso clima, os manguezais. Se você, assim como a gente, curte entender esses temas a fundo, já aproveita e se inscreve aqui no canal para não perder nada, combinado? Bom, para começar, eu quero lançar uma pergunta. Pensa rápido. Quando a gente fala em ecossistemas que ajudam a combater as mudanças climáticas, qual é a primeira imagem que vem na cabeça? Imagino que seja algo como uma floresta tropical gigante, né? Aquela imensidão verde cheia de vida. Olha só, de um lado a gente tem o manguezal, com aquelas raízes para fora e a lama toda característica. Do outro, a floresta tropical, super imponente. A questão é, qual desses dois é o verdadeiro campeão na luta contra o aquecimento global? A resposta, eu garanto, vai te surpreender. Pois é, os manguezais podem guardar até 4 vezes mais carbono por hectare do que as florestas tropicais. É isso mesmo, 4 vezes. Essa floresta costeira, que muita gente acha que é um lugar sujo ou sem valor, é na verdade uma baita superpotência climática escondida bem na nossa cara. Mas como assim? O que é que faz o manguezal ser essa potência toda? A resposta para isso está na biologia única desse lugar e na sua localização, que é super estratégica no planeta. O manguezal é, por natureza, um ambiente de transição. Ele nasce exatamente onde os rios encontram o mar, sabe? E essa mistura de água doce com salgada cria o que a gente chama de água salobra. É um ambiente de extremos. E é justamente essa mistura que dá a base para a sua riqueza biológica, mas que também cria desafios gigantescos para quem vive ali. E isso nos leva a uma das adaptações mais fantásticas que existem. Para conseguir sobreviver naquele solo lamacento, super compactado e com quase nada de oxigênio, as árvores do mangue desenvolveram essas raízes aéreas, os pneumatóforos. Elas literalmente crescem para fora da lama, como se fossem snorkels, para a planta poder respirar o ar. É a natureza sendo genial na nossa frente. E o poder do mangue não para por aí, não. Ele é, sem exagero, o berçário do oceano. As raízes que ficam debaixo d'água são o esconderijo perfeito para filhotes de incontáveis espécies de peixes, de crustáceos. Pensa só, sem os manguezais, uma parte enorme da pesca que alimenta milhões de pessoas simplesmente não existiria. E ainda por cima, eles servem de barreira natural, protegendo a costa da erosão e do impacto de tempestades. Agora, para a gente entender isso tudo na prática, vamos conhecer de perto um dos seus habitantes mais importantes, um verdadeiro guardião, que ajuda a gente a sacar tanto a força quanto a fragilidade desse ecossistema. Esse é o caranguejo-ossá, ou para os cientistas, o Cidis cordatus. Ele pode até parecer só mais um bicho do mangue, mas o papel dele é tão, mas tão fundamental que ele é considerado um engenheiro do ecossistema. É ele que molda o ambiente todo ao redor. O caranguejo-ossá é o que os biólogos chamam de espécie-chave. E o que isso quer dizer? Basicamente, o impacto que ele tem no ecossistema é gigante, muito maior do que o número de caranguejos que existem por lá. Se ele desaparece, não é só uma espécie que some, não. O sistema inteiro pode desmoronar. E por que ele é tão importante assim? Bom, primeiro, ele é o grande reciclador do mangue. Ele come as folhas que caem das árvores e, com isso, devolve nutrientes para o solo. Segundo, quando ele cava as tocas dele, que podem ter até 2 metros de profundidade, ele acaba oxigenando a lama, o que ajuda um monte de outras formas de vida. E terceiro, ele é comida para um monte de outras espécies, sustentando toda a cadeia alimentar. Agora, o que é muito legal é a conexão dele com as pessoas. Para as comunidades costeiras, a cata do caranguejo-ossá é uma fonte essencial de comida e de renda, uma tradição que passa de pai para filho e que depende totalmente da saúde do manguezal. Então, se o ecossistema é tão crucial e tem um guardião tão eficiente, o que é que pode dar errado? Pois é, infelizmente, o fator que desequilibra tudo isso é a nossa própria ação. Os manguezais estão sofrendo um ataque por todos os lados. É o desmatamento para construir casas ou fazendas de camarão, é o lixo e o esgoto sendo jogados sem tratamento, são os aterros ilegais que simplesmente sufocam o mangue e, claro, a captura exagerada de espécies como o próprio caranguejo-ossá. Tudo isso está levando esses ambientes ao limite. E o impacto disso tudo é claro, a gente vê nos números. Esse gráfico mostra os dados oficiais da pesca do caranguejo-ossá no Brasil. A queda é assustadora, 57% a menos em pouco mais de 10 anos. Isso não é só um número no papel, né?
Isso significa o sustento de famílias e a saúde de um ecossistema inteiro indo embora. O resultado dessa pressão toda é que o caranguejo-sá foi classificado oficialmente como quase ameaçado. Ou seja, ele está na corda bamba por um fio de ser considerado vulnerável na lista de espécies em risco de extinção. A situação é realmente urgente. Mas calma, nem tudo está perdido. A história, felizmente, não termina com essa ameaça. Existe uma luta de verdade acontecendo para proteger esses ecossistemas. Uma luta que se baseia em ciência e em leis. Aqui no Brasil, a gente tem uma estrutura de leis bem forte para proteger os mangues. O Código Florestal, por exemplo, diz que eles são áreas de preservação permanente, ou seja, não poderiam ser tocados. O SNC permite criar parques e reservas para blindar essas áreas. E para o caranguejo-sá, especificamente, existem regras bem claras, como o tamanho mínimo para captura e a proibição da pesca na época da andada, que é o período em que eles se reproduzem. E essa proteção não fica só no papel, não. Olha esse mapa do litoral norte de São Paulo, por exemplo. Ele mostra direitinho como as áreas de mangue estão dentro de unidade de conservação. Aliás, um dado impressionante: cerca de 87% de todos os manguezais do Brasil estão, de alguma forma, dentro dessas áreas protegidas. E essa luta também é global. Existem iniciativas como a Mangrove Breakthrough, que é uma aliança de vários países e organizações, incluindo o Brasil. As metas são bem ambiciosas: proteger 15 milhões de hectares de manguezais e conseguir 4 bilhões de dólares para a conservação até 2030. É o mundo todo reconhecendo que esse ecossistema é vital para todos nós. E aqui a gente chega no ponto mais importante, que foi perfeitamente resumido pela bióloga Cláudia Bettelin. Conservar o manguezal não é só sobre salvar árvores de caranguejos. É sobre proteger modos de vida, é sobre justiça climática e é sobre garantir o futuro de comunidades inteiras que dependem do mangue para sobreviver. E fica aqui a reflexão pra gente. Se o destino de uma costa inteira pode depender da saúde de um pequeno caranguejo, de quantos outros guardiões escondidos a gente depende sem nem fazer ideia? A história do manguezal lembra a gente que cada pecinha, por menor que pareça, é fundamental para o equilíbrio do nosso planeta. Se você gostou de descobrir mais sobre esse universo, não se esquece de se inscrever aqui no canal para continuar desvendando o mundo com a gente. Até mais!